Bora lá, galera. A gente vai começar aqui a falar hoje sobre a lei, né? Nós vamos falar sobre o crime, na verdade, de feminicídio, né? A Lei 13.104 de 2015, que coloca o crime de feminicídio no rol dos crimes hediondos. Por que isso acontece, né? E vamos lá pro começo, vamos entender o que significa essa questão de gênero, né? Porque o feminicídio é um crime causado por uma questão de gênero. E por incrível que possa parecer, o argumento, né, de quem comete esse tipo de crime geralmente está atrelado à ideia de uma emoção forte. Não, eu não aguentei, eu fui tomado por uma raiva. E aí, esses geralmente são os argumentos dos homens que matam as mulheres. Só que depois da Lei Maria da Penha, esse tipo de argumento já não é mais considerado em juízo. Por quê? Porque a gente consegue entender que o crime de feminicídio ele tem a ver com uma questão cultural, não tem a ver com uma questão emocional, tá? Então a gente vai falar das origens aqui, do que motivou essa, digamos assim, essa necessidade de a gente criar uma lei que tipifica especialmente a violência contra a mulher, né? A violência doméstica, tá? Então a gente vai chegar lá no casamento. Vamos chegar no casamento primeiro, que é a primeira instituição política que a gente conhece. Então, casamento é a primeira instituição política. E aí, vou citando uns livros aqui, porque quem quiser se aprofundar nesse tema já pode dar uma lida, tá? Então, olha só, esse livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, mostra, como diz aqui, claro, a origem da família, como é que ela surgiu. E assim, hoje, né, no século XXI, nós estamos aqui no ano de 2022, a gente percebe que a família atualmente a gente tem uma ideia sobre família, que é completamente diferente de quando a família surgiu. Então a família ela era uma instituição política. Isso era considerada família realmente as famílias nobres, né? Então assim, os escravos eles nem eram considerados que eles tinham família, tá? Então assim, as famílias nobres é que eram sim famílias, e a partir dali é que se falava na questão de família. Então toda a historiografia, tudo que foi escrito sobre família tem a ver com como a nobreza lidava com essa questão, tá? Remontando lá a antiguidade clássica e foi-se embora pela Idade Média, Idade Moderna, até a contemporaneidade a gente vai ver que ainda tem resquícios dessas mesmas ideias. Então aqui no livro de Engels a gente vê o seguinte: a gente vê que a família foi a primeira instituição política que existiu. E a família, o casamento, né? O matrimônio, ainda hoje o matrimônio é uma relação civil política. Não é política? A gente vai lá no cartório e faz o quê? Assina os documentos. E depois, quando se separa, o que é que acontece? Separação de bens, não sei o que, pensão. Então, tem todos aqueles protocolos que precisam ser seguidos quando a união se rompe. Então, é um compromisso político até hoje. Percebem aí? É um compromisso civil e político. Só que antes isso era mais facilmente observado, tá? Do que hoje. Hoje mudou muito a questão da família. Antes, como é que a gente entendia essa coisa aí de família? Um casamento, ele era realizado de acordo com os interesses que existiam dentro daquela classe específica, que era a nobreza, né, que a gente chama, a nobreza. Então, a nobreza casava para manter território, para manter a posse, né, a ocupação de terras e os territórios. Então, um casamento muitas vezes era feito entre um rei de um país com a princesa de um outro, e aquela princesa ali, ela tinha acabado de nascer, tinha 2 anos, 3 anos, isso acontecia com muita frequência. Não tinha idade para se casar. Aí, caramba, primas, aí então o cara não ia fazer nada com a menina de 2 anos.
mas porque essa relação era uma relação somente política. Não tinha a ver com amor, não tinha a ver com sexo, não tinha a ver com nada disso. Tá? Isso nem era cogitado dentro do casamento. Nem era. Então, a relação era mesmo para unir terras e propriedades e para se proteger de um negócio chamado imperialismo, que é essa coisinha aí, né, dos países irem atrás de outros territórios, militarizarem os territórios e tomarem os territórios, que até hoje acontece, né? Nada parecido com o que está acontecendo hoje lá com os Estados Unidos e a Rússia, né? Os Estados Unidos militarizou a Ucrânia, não tem nada parecido com isso, tá? Toda a história se repete, galera. Se repete durante todo o tempo que há registro. Todo o tempo que há registro, a história vai se repetindo. Tem um livro, inclusive, muito bom que eu indico para vocês, quem quiser se aprofundar nessa questão, que é A Escrita da História, do Michel de Certeau. Esse é um escritor francês e A Escrita da História mostra como é que a gente, como é que eu posso dizer assim, recebeu as informações históricas e por qual motivo hoje a gente consegue ler uma notícia e não entender nada do que ela significa. A gente não entende nada por quê? Porque a historiografia, o olhar, né, para o fato, até hoje, né, como o fato foi escrito, favorecia, obviamente, quem escrevia, né, as classes que escreviam. As classes que escreviam era o alto poder econômico. Então a perspectiva era a perspectiva do poder econômico, tá? Então não existia outro argumento para o que se fazia. Então vale a pena dar uma lida no Michel de Certeau, porque você consegue perceber o que significa um fato histórico, né? E o que significa um olhar sobre um fato histórico, como o olhar modifica ele, tá? Mas então voltando lá para a questão da mulher no casamento. Então o casamento era uma instituição política, era feito simplesmente para manter o território. E o casamento consanguíneo era muito comum. Galera, o que é o casamento consanguíneo? É o pai casar com a filha, o casar dois irmãos. Isso aí era a coisa mais comum do mundo, sabe? Era assim que se fazia casamento, porque eles queriam preservar a linhagem da família. Só que chegou um cara lá no século XIX, chamado Sigmund Freud, né? Todo mundo conhece. E o Freud fez o quê? O Freud pegou a igreja. Olha só o que acontecia, galera, olha só. A igreja dizia, né? As mulheres chegavam para se confessar na igreja e os padres diziam assim, tentavam acalmar as mulheres, chamando elas de histéricas, né? Não, você está histérica. E tentava acalmar durante a confissão, que a mulher contava o que é que acontecia dentro de casa, né? Então os padres tentavam acalmar as meninas lá, as mulheres, né? As donas de casa, né? Que já eram donas de casa, com relação ao que elas sofriam dentro de casa, né? Na família, no seio da família. E diziam, não seja histérica, você não pode ser histérica, você tem que obedecer ao seu homem, tem que obedecer ao homem da casa, é assim que Deus quer. E trazia a Bíblia, e cadê, nem tem a minha Bíblia aqui, e fundamentava lá aquilo na Bíblia, com a interpretação literal do que estava dizendo na Bíblia, tá? Fundamentava lá e a mulher ia lá para casa, voltava de cabecinha baixa. Daí a um tempo, o Freud pegou e disse assim, sabe demais, eu vou começar a ouvir o que é que essas mulheres têm para falar. E foi quando surgiu uma revolução no mundo, né? Porque assim, essa ideia de terapia, de ser uma conversa, isso só existia entre mulher e igreja. Então, o único ouvido que existia para a gente falar as coisas que aconteciam com a gente, tinha esse negócio de falar, contar para amiga. Contar para amiga e contar para o mundo era a mesma coisa. Então não tinha isso. Então só o padre que ouvia as atrocidades que aconteciam dentro de casa. E aí o Freud pegou e começou a criar essa questão da terapia. E na terapia havia um pacto que até hoje existe, vocês sabem. Então o Freud criou a ideia da psicanálise, sistematizou, né? E aí até hoje existe a ideia do pacto de tudo que você contar aqui, eu não vou divulgar. É assim que funciona, ainda nas terapias, tá? E aí
o Freud pegou, começou a ouvir essas mulheres e elas começaram a contar o que acontecia dentro de casa e ele começou a perceber que aquilo que a igreja chamava de histeria podia ser sim analisada e estudada, e ele começou a estudar. Galera, sabe o que foi que ele descobriu? Olha aqui, ó, o livrinho de Freud, ó. Essa é uma tradução que eu gosto muito do Freud, que é uma tradução de obras completas dele, do José Ballesteros, uma tradução espanhola. E aqui, ó, coloquei cabeça para baixo aí, e aqui no começo desse livro, que é o primeiro volume, essa edição tem 2 volumes, olha aqui o que é que tem. Veja se vocês conseguem ler. A histeria, estão vendo? Está em espanhol, né? E a histeria se tornou uma teoria de Freud, publicada em 1908, pouco antes, em 87 do século anterior. Ele já estava começando a divulgar, mas em 1908 foi que ele divulgou essa teoria de verdade. E o que é que aconteceu com isso? O que foi que Freud descobriu? Ele descobriu que o que causava histeria nas mulheres era que as mulheres eram estupradas, elas eram abusadas pelos pais, pelos irmãos e pelos primos dentro de casa. E o silêncio era a única coisa que as mulheres tinham. Elas só podiam ficar em silêncio. As mães, muitas vezes complacentes com aquela situação, e elas não eram complacentes porque elas queriam, as mães eram malvadas, Priscila, não, elas não eram malvadas, mas elas dependiam do homem. As mulheres não existiam ainda no século XIX, galera, como ser, como gente. Aqui no Brasil a mulher só veio votar, a lei só apareceu aqui para o sufrágio universal, que a mulher só começou a votar no Brasil em 1930, 1930. Segurem aí essa informação. E aí quando saiu essa lei que a mulher conseguia votar, em 1930, veio a ditadura militar, a era Vargas, e passou mais 15 anos aí no governo e a mulher sem votar, porque tirou o direito da mulher. A mulher veio votar mesmo lá para 1947, aqui no Brasil. Só começou a ter direitos políticos nessa fase, e ainda cheia de preconceito. Porque o que se dizia, mulher ignorante, mulher analfabeta, como é que mulher vai votar? Que mulher não podia ler, não podia escrever, não podia se instruir. Olhem para os pais da gente e para os avós. Se os pais de vocês, se as mães de vocês ainda não são, não estão, a maior parte aí nesses resquícios de analfabetismo, ou de semi-analfabetismo, e de dependência do macho, dependência do pai, porque a sociedade era patriarcalista. E a gente ainda vive numa sociedade patriarcalista. Então os homens não deixavam as mulheres estudar, os homens não deixavam as mulheres ter uma profissão, uma vida, um trabalho. A mulher tem que ficar dentro de casa com um buço no fogão, sempre foi assim. Aí o Freud descobriu que eram os pais, os irmãos e os primos que abusavam das meninas e elas tinham que ficar caladas. Aí despontava um processo psicológico que foi chamado de histeria. Sim, a histeria era uma mistura entre confiança, você tá ali com o pai, você tá ali com o irmão, você tá ali com o primo, uma pessoa dentro da sua casa. Então a relação que você estabelece com essa pessoa é uma relação de confiança, e a sexualidade tem uma relação completamente diferente. É outra coisa. Aí o que o Freud fez? O Freud disse, vamos parar de palhaçada, porque a igreja dizia que a mulher, quando ela chegava lá histérica, como ele dizia, chorando, com crise de choro, aí a igreja dizia assim, vamos expulsar esse demônio, que isso aqui é o demônio na mulher. Galera, isso foi muitos anos assim. E a igreja começou a tentar expulsar o demônio que não existia, que os demônios estavam tudo dentro de casa. Aí vem dizer que o Freud, aí pronto, aí depois disso é o seguinte, né? O Freud foi destruído na sociedade. Por que ele foi destruído? Porque ele não pode dizer que a igreja está errada, que a mulher não pode ser mexida pelos pais, pelo pai, pelo irmão. O Freud não podia dizer isso. Aí o pessoal começou a inventar coisas sobre Freud. Que o Freud era gay, que o Freud usava cocaína, que o Freud matou, não sei, matou não, é que um amigo do Freud se envolveu com ele e se suicidou, enfim, um monte de mentira.
Por quê? Porque ele confrontou diretamente uma questão que era cultural e que ainda hoje é, galera. Se vocês forem hoje ali no Piauí, e eu tô falando de Piauí, mas posso falar de outros cantos, porque aqui de vez em quando aparece também na mídia, e a mídia esconde casos de incesto. São muito comuns ainda, principalmente entre as classes, digamos assim, com menos instrução, mas não só, certo? Então o abuso dos pais, você chega lá no Piauí hoje, você chega assim em algumas fazendas, sabe o que é que o pai fala? A minha filha eu não dou pra homem nenhum, primeiro ela é minha. Então é o pai que desvirgina a filha, para depois, mais tarde, quem sabe ele botar ela para um casamento. Hoje, enquanto eu falo com vocês, isso acontece. Aí quando vem um caso de incesto aí na televisão, o pessoal fica tudo, meu Deus, esse cara é um monstro, é um monstro. Isso sempre aconteceu, a igreja sempre apoiou. Acontece ainda. A lei do feminicídio dá conta de uma parte muito pequena ainda da violência doméstica contra a mulher. A violência sexual ainda não dá conta não, galera. A violência sexual, a mulher continua sofrendo calada. Ela não fala porque ela tem vergonha. Agora vejam se não é assim que acontece. Aí a gente descobre uma pessoa que estuprou várias meninas. Vamos pensar assim. Várias crianças foram estupradas por um homem X. Vejam se você já conhece essa história aí, das mídias. Aí quando uma tem coragem de falar, pode ser de um padre, né? Tem muitos casos aí de padre e de outras pessoas. Aí quando uma tem coragem de falar, que denuncia, aparece 5, 6, 7, 10, 15. Então o cara atuou quanto tempo? Ele fez isso durante quanto tempo? Quantas pessoas se silenciaram ali? Até que uma teve coragem, depois que essa uma falou, as outras tiveram coragem para falar. Então a Lei Maria da Penha teve esse grande benefício. Porque quando ela começou a jogar a merda no ventilador, aí sim, as mulheres começaram a entender que elas tinham algum respaldo legal e que elas não iam ser mortas se elas denunciassem os caras. A gente tá falando de uma coisa muito séria. E aí chega algumas pessoas e dizem assim, o feminismo, ter a lei do feminicídio ser uma palhaçada, porque se for assim, o homem também, isso é um homicídio, o homem também não pode ser morto pela mulher. Galera, a gente tá falando de uma situação histórica, em que a mulher sempre foi a propriedade do homem. Até hoje, olhem para as mães de vocês e para as avós, se elas não eram propriedade dos homens. A mulher é muito recente a data de que a mulher começa a estudar e a trabalhar e a ter independência. A gente está agora no século XXI e quantas mulheres que vocês conhecem estão em casa dependendo dos homens? Porque não conseguem trabalhar, porque não estudaram, porque não têm independência financeira. E elas se submetem à traição, elas se submetem a alcoolismo, elas se submetem a agressões. Quantas vocês conhecem? Porque eu conheço várias. Então a gente começa a falar aqui de que a lei do feminicídio ela não deve acontecer, que isso é uma... Não, essa lei ela é fundamental, da mesma forma que a Maria da Penha. As questões têm que se tornar públicas, porque enquanto elas não se tornam públicas, elas continuam dentro do limite do medo. E o medo tem que acabar. Porque essa ideia do incesto também tem que acabar. O Freud foi o cara que deu a grande contribuição contra o incesto no mundo. Esse caso aconteceu na França. Na época o Freud morava na França e trabalhava com Charcot, que era um grande neurologista francês. Foi junto com Charcot que o Freud criou a teoria da histeria, que é um estudo sobre as mulheres e o abuso que elas sofriam desde cedo com os pais e os irmãos e os primos. Principalmente os pais. Que era que causavam danos mais sérios, psicológicos. Aí, não pode casar irmão com irmão, não pode casar primo com primo. A gente hoje não permite mais na legislação, né? Só que era permitido até ontem. Freud é do século XX, galera, século XX.
A gente está no século XXI. Hoje continua acontecendo e é escondido, a própria mídia esconde. Vejam que ela não dá conversa para esse tipo de situação. Aparece aí, o caso já é abafado. Não passa, não fica passando na televisão durante uma semana, 2, 3, não fica como outras matérias e outras notícias. Porque isso ainda é tabu, é como se fosse assim, não está dentro de casa, dentro das paredes, o que acontece ali, tudo bem, tudo bem. E assim é a cultura do silêncio que a gente acaba confirmando quando a gente é contra uma lei como essa do feminicídio. Então é uma questão de gênero, o crime do feminicídio é uma questão o homem já não pode mais, né? Depois de 1970, quando surgiu a pílula anticoncepcional, o homem não pode mais dominar o corpo da mulher, é a mulher que domina. Porque agora ela não engravida mais, ela só engravida se ela quer, ela engravida de quem ela quer, ela escolhe de quem ela quer engravidar. Antes o cara estuprava e a mulher engravidava e ela tinha que se submeter àquele cara. Porque ela ia precisar de proteção financeira para cuidar do filho. Agora ela não precisa mais. Ela trabalha, ela tem dinheiro, ela tem estudo, ela tem a pílula anticoncepcional que torna ela livre do estupro. Na Idade Média, galera, as mulheres morriam por causa de quê? Se vocês forem ler o livro Maleus Maleficaram, ou seja, o martelo das feiticeiras, vocês vão ver por qual motivo as mulheres eram mortas. Sobretudo por 2 motivos. Uma porque elas eram estupradas, e elas não tinham filho. Como é que pode? Ela é estuprada e não tem filho. Então os caras ficavam perguntando como é que pode, porque elas sabiam dos métodos contraceptivos que eram chás, né? Então elas usavam os chás abortivos sempre que elas sofriam um estupro, para não depender do homem. E o homem queria o quê? Dependência dele, porque se ela dependesse dele, ele garantia que aquela dali ele ia sempre poder visitar. Percebem aí como é que funcionava? Então, na Idade Média, as mulheres morriam por 2 motivos. As famosas bruxas, porque elas dominavam as ervas da natureza e elas faziam os medicamentos de graça, enquanto os curas lá faziam os medicamentos e cobravam fortunas. As bruxas somente eram mulheres que conheciam as ervas. E elas curavam, de verdade, e nem cobravam, a maioria nem cobravam. E era pobre, a maioria morava até por ali, pelas florestas mesmo. Elas conheciam os segredos das ervas e usavam para curar. E muitas era porque usavam as ervas de forma contraceptiva. Então olha o crime que essas mulheres cometeram para ser queimadas em praça pública. Queimadas vivas. Essa é a nossa história. A gente precisa entender o que significa isso. A gente precisa entender por que o Napoleão Bonaparte cria uma lei, a lei do adultério. Por que o Napoleão Bonaparte criou a lei do adultério? Criou a lei do adultério porque as rainhas estavam tendo casos, né? Os reis tinham os casos deles, as rainhas tinham os casos delas. Só que os bastardos que estavam nascendo das rainhas estavam destronando os reis, ou seja, eram os famosos parricídios. Os bastardos estavam crescendo e matando os reis para tomar o lugar na sucessão, porque eles tinham sangue real, porque eles eram filhos da rainha, mas viviam pelos corredores dos castelos como se fossem os servos. Então a única forma dos bastardos que tinham a linhagem real, né, pelo lado da rainha, deles conseguirem alguma ascensão social era matando os reis. E isso começou a acontecer. Assistam lá o filme com Brad Pitt, o Bastardos Inglórios, que ele vai mostrar como é que a reunião dos bastardos começa a criar grupos de marginais ali na França, na Inglaterra, os grupos de marginais, porque eles eram marginalizados por serem filhos ilegítimos, né? Por serem filhos ilegítimos. Então Napoleão criou o adultério, ele é somente para a mulher. Vocês sabiam disso, né? Só a mulher que comete adultério, o homem não comete adultério, então era só ela. E a mulher que fosse pega em adultério, que fosse desconfiado que ela estava traindo o rei, o que acontecia com ela? Ou a nobreza, né? A nobreza também. Isso era lei. Isso estava, galera, na Constituição. Sabe o que é a Constituição? Eu tô até com a minha aqui, ó. Eu ganhei de um aluno meu maravilhoso esses dias.
Então estava na Constituição que os homens podiam matar as suas mulheres se pegas em adultério. Se ligam no que isso significa? As mulheres eram decapitadas em praça pública, se desconfiasse que elas estavam aí envolvidas com alguém. E era assim que funcionava. Aí agora, nesse momento, culturalmente, isso continua no nosso sangue, porque nós somos frutos de 10 gerações. Então a gente tem 10 gerações aqui, ó, para tomar conta. 10 no nosso DNA. Então os homens hoje continuam culturalmente com essa ideia de é minha, essa mulher é minha. Vocês veem como é que eles falam? Minha mulher. Aí você pode dizer, Priscila, que maldade, pô, o cara fala minha mulher com amor. Sim, hoje fala. Mas nem todos. Tá? Porque hoje, no século XXI, os casamentos são realizados por amor. Mas até antes, muito pouco, os casamentos eram realizados simplesmente por causa da propriedade privada. Era só por causa disso que se realizava casamento. Não tinha outro propósito. Nem propósito sexual existia no casamento. Até porque os casamentos eram mais consanguíneos. Então os pais, eles tinham relações sexuais com as filhas para manter a linhagem dentro de casa. Era assim que funcionava. Até muito pouco tempo. Então a ideia de família que nós temos hoje é completamente diferente do que era a família. Tá? É completamente diferente. Então a tradição da gente é a tradição patriarcalista. O macho, ele é mais respeitado, ele é o que toma decisão, ele é o que manda. Ainda tem essa ideia de mulher, cala a boca, tu não sabe o que tá falando. Não é assim, a gente não ouve isso o tempo todo. Vai pra cozinha, se restringe aquela área. Tu não pode falar, mulher, e tu entende lá de política. Não é assim que continua? Vocês não escutam essas frases dentro de casa? É assim. Não é? Então a violência cultural, a nossa violência, ela é cultural e histórica. Ela é cultural e histórica. Ela não é uma consequência de um momento de fúria, não. De desajuste social, não, ela não é. Ela é consequência de uma informação. Eu tenho uma posse. Então, quando a mulher não é mais posse do homem, aí começa uma outra fase da vida. O homem tem que conquistar e manter. Conquistar e manter. Mas o homem não está acostumado a fazer isso. E claro, eu não estou falando isso aqui para todos os homens, não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando de um modo geral, entendam aí. Porque eu sei que tem homens maravilhosos, incríveis e que super apoiam essa coisa da mulher buscar o seu espaço, né? Eu sei que tem.